Bom, meu nome é Anderson Smalce, eu trabalho na Fapuga. Aqui, quando eu cheguei pela primeira vez, foi uma questão de sonho. Confesso que no momento que eu pisei aqui na faculdade, eu falei, estou na Suíça das faculdades no Brasil. Por quê? Porque é um ambiente muito confortável, muito agradável, e tenho certeza que quando eu pisei pela primeira vez, eu falei, eu quero pisar aqui mais vezes. Não encontrei nenhum lugar até hoje que pudesse me trazer uma satisfação tão grande dentro de um ambiente ainda mais educacional como a Fapuga. Bom, como já falei, meu nome é Anderson, eu tenho 26 anos de experiência, tanto acadêmica como profissional. Minha primeira oportunidade foi na mesma linha que a Fapuga oferece, né? Eu sempre, por onde eu passei, fui bolsista, né, pelas empresas, pelas instituições de ensino que trabalhei. Então, minha formação é administração, tenho uma especialização também na mesma área, um MBA em gerenciamento de projetos e um mestrado acadêmico na área de administração. Aqui na Fapuga eu leciono a disciplina de comportamento organizacional e ética profissional. Uma antes do intervalo e uma logo após. Então as disciplinas se conversam. O assunto é sensacional, eu trago realidades tanto da minha experiência profissional e também compartilho, né, com os alunos em sala de aula, de tal forma que eles se sentem muito motivados e compartilham as experiências deles comigo. Então a sala de aula acaba sendo um laboratório. E isso é o mais importante para todos. A disciplina de comportamento organizacional, ela envolve cultura, ela envolve as questões que estão ligadas à ética, né, as possibilidades de se trabalhar tanto o bom entendimento da visão do gestor para com o colaborador e do colaborador para com o gestor. Porque não há uma liderança eficaz sem que haja um bom entendimento entre as partes. Muitas das vezes a gente olha para o gestor e se espelha no gestor, e às vezes não. Então a gente na sala de aula acaba trabalhando assuntos que tem o gestor como uma referência e também nós como equipe para colaborar com o trabalho dele. Porque o trabalho do gestor é assim, ele vai ter sucesso se nós trabalharmos bem num time. E ele vai dar todas as condições necessárias, nos prover todas as ferramentas no dia a dia para que a gente possa entregar o melhor resultado. Então é aquela questão de time mesmo, um ajudando o outro para que consiga atingir os objetivos. Já na questão de ética profissional, a gente tem muitos casos, né, principalmente no Brasil, com relação ao comportamento nas empresas, e isso envolve o quê? Uma liderança que possa colaborar para que as pessoas elas consigam, de tal forma, cumprir com os objetivos, mas também ter um ambiente agradável, de respeito, tanto do nível estratégico até o nível operacional. Então aqui na Fapuga a gente trabalha todas as questões, dando condição para que o aluno que está ingressando no mercado de trabalho consiga uma ascensão profissional e também aqueles que já estão em níveis de liderança nas organizações consigam melhorar a sua performance em frente às equipes. Então assim, é uma questão que podemos juntar o útil ao agradável, a parte teórica, por meio de todas as referências que nós temos, biblioteca virtual, uma biblioteca novinha que nós temos aqui na instituição e também com as experiências de cada um. Então é uma troca de conhecimentos. A cada aula nós construímos novos conhecimentos e eu sempre falo para os alunos, a melhor aula é aquela que termina amanhã lá na empresa. O aluno nunca termina a aula quando a gente fala boa noite, né? Bom descanso. Que ele possa levar essa aula no caminho para casa, que ele tenha a oportunidade de conversar com as pessoas em casa a respeito da aula e leva também essa aula para a empresa, permitindo que possa contagiar também as pessoas que estão lá e ele seja mais um elemento que venha a ser um colaborador dentro da empresa, não somente com o trabalho que ele executa, mas com as experiências de vida em outros ambientes que ele pode levar para o local de trabalho. A Fapuga ela oferece a questão das aulas presenciais e também tem um ambiente virtual, né? De tal forma que a gente consegue trabalhar com o aluno fora da sala de aula. Alguns alunos, muitas das vezes, eles são um pouco tímidos, né? Não têm tantas habilidades para se expor à frente da sala de aula. E o ambiente virtual é um ambiente que ele consegue entregar o melhor de si nesse ambiente. Então, eu costumo sempre trabalhar a proposta, né, de atividades de que forma? Eu coloco lá um estudo de caso no ambiente virtual e peço para que ele desenvolva esse estudo de caso usando todo o material da sala de aula, as questões teóricas e colocando a experiência dele. Porque nada melhor que o aluno ele consiga colocar um alinhamento da teoria com a prática, com a sua experiência. Às vezes o aluno ele chega aqui na faculdade e não teve uma experiência profissional. E como até a gente trabalha organização,
né, as empresas, eu falo, transfere essa condição para o ambiente familiar, porque é uma organização. Onde tem mais de uma pessoa, com certeza tem sempre conflito, tem que negociar. Então, para aqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, tem sempre essa condição. E eles podem ser um pouco mais tímidos. Então, essa condição de conseguir participar de uma maneira mais confortável, expondo os seus pontos de vista, pode ser que pelo ambiente virtual seja mais agradável para algumas pessoas. E aí, por meio das respostas de estudos de casos que são propostos, eles respondem em casa, eu faço a leitura e trago esses estudos para a aula seguinte. Para quê? Não mencionando o nome do aluno sempre, né, no anonimato, mas para que aquela experiência do aluno, vendo que é positiva ou negativa, mas sempre tratando de uma forma que, olha, o aluno conseguiu desenvolver isso no trabalho, olha, em casa tem esse determinado comportamento, então eu consigo trazer as experiências e aí eles se identificam e eu sei quem é o aluno. Então isso facilita no olhar ali que a gente está conversando na sala de aula e até mesmo alguns até participam, depois complementam, porque no momento da atividade, se fizesse em sala de aula somente, não seria possível aquela conversa. Mas também tem atividades em grupo, o qual eles conseguem participar muito bem. Então, assim, é um ambiente muito bom. E o ambiente virtual serve para que eles possam começar a expor as suas ideias de uma melhor maneira e assim conseguem entender melhor o que é um ambiente acadêmico. Que aqui, sim, é o ambiente da gente errar. Tem oportunidade de errar. Eu geralmente falo para os alunos, olha, quando você está num ambiente corporativo, se você erra, pode ser que seja a oportunidade da sua vida que você está perdendo. Um erro na empresa, dependendo do erro, não tem volta. Mas aqui você tem a oportunidade de errar. E nós aqui, como professores, temos a oportunidade de corrigir. Então aqui o ambiente ele é controlado, mas o ambiente na empresa ele não é controlado. Lá um erro pode ser o seu trabalho. Aqui na sala de aula a gente tem 3 condições. A pré-aula, a aula e o pós-aula. O pré-aula é uma dica, é uma pílula, onde nós gravamos um pequeno trecho de um vídeo para incentivar o aluno a participar da aula, para estar aqui e também mergulhar naquele assunto. Ou seja, nós já damos uma dica de como será a aula, quais serão os assuntos abordados. É um convite. Eu costumo falar que é uma convocação, porque se o aluno está aqui, ele acaba sendo convocado para participar da aula. Então ele já tem algumas orientações iniciais de como será a próxima aula. E aí ele tem um material que sempre é uma indicação de um texto para fazer a leitura e também os slides da aula para que ele saiba de fato o que vai ser colocado em cada momento. Lógico, não são todos os slides que são compartilhados. Tem sempre aquele slide de surpresa, né, que causa um impacto para que ele tenha uma reflexão no momento, já não venha com uma ideia pronta. E tem sempre o pós-aula, que é uma orientação com relação à próxima aula e um fechamento daquela aula que nós estivemos juntos. Então, assim, nós temos 3 etapas, 3 contatos, tanto o ambiente virtual quanto o ambiente profissional, tanto o ambiente virtual como o ambiente presencial, eles se conversam. E isso faz com que a gente consiga ter uma vida um pouco mais digital, que é o que, na verdade, as empresas hoje impedem. Né, com relação, olha, você trabalha home office, você trabalha presencial, então essa digitalização permite que a gente também possa praticar aqui na Fapuga. As 2 disciplinas que eu trabalho, tanto comportamento organizacional como ética profissional, elas não são direcionadas para as hard skills, que são as habilidades técnicas propriamente dito. Elas estão direcionadas para os soft skills, nas quais abrem portas de trabalho. Elas permitem que você possa se apresentar, como você se comunica. Então, ela está muito alinhada com as habilidades técnicas de cada profissão, tanto para o administrador como para o gestor hospitalar. Mas não adianta somente ter as hard skills, porque as hard skills elas podem ser treinadas, né? Você pode aprender por meio de um curso. Já as soft skills elas precisam ser preparadas. E eu costumo falar que a gente tem um pouquinho da gente antes de conhecer o mundo, quando a gente mora junto com os nossos pais, e depois quando a gente está junto a outras pessoas. Então a gente cria a nossa personalidade. Então assim, a gente tem um pouquinho da nossa genética familiar, mas também da influência das pessoas. E hoje eu entendo que trabalhar as questões de ética profissional, principalmente em ambientes como um hospital, por exemplo, é fundamental. A gente consegue trabalhar a questão da humanidade, né, a gente do respeito, né, de saber lidar, eu costumo falar assim, né, desde o profissional da limpeza até o nível executivo. Então, tentar criar essa cultura, né, que já entra a disciplina de comportamento organizacional, criar essa cultura no nosso estudante para que ele tenha um comportamento excelente dentro das organizações e entenda como trabalhar com ética é fundamental. E quando a gente fala ética,
um professor, Clóvis de Barros, ele fala, a ética só existe porque a moral não conseguiu dar conta. Né? E o que envolve a moral? A moral envolve a pessoa saber se comportar, saber se direcionar para as pessoas, o respeito, a questão de ser humano mesmo. Né? E aí, com relação a esses pontos, a gente consegue construir um aluno melhor, de tal forma que ele consiga ter diferenciais nos seus relacionamentos. Pode ser que ele não tenha uma habilidade de informática, uma habilidade de um idioma, mas a empresa, sabendo que ele tem aquela condição de aprendizagem, de respeito, de saber se relacionar, trabalhar em equipe, isso já dá condições para a empresa trabalhar outros requisitos que possivelmente não poderia mudar nas características, né, de cada um.